A paz do Senhor Jesus, querido irmão, querida irmã, estamos aqui para começar mais um Sacode Pó para a glória do nosso maravilhoso Deus, né? Cada dia que eu chego aqui, eu chego feliz, né? Com meu coração transbordando, que é muito bom, né? Estar na presença do nosso Deus. E hoje o nosso assunto, né? Ele é um assunto assim, um pouco polêmico, porém, vamos com a graça de Deus, vamos orar ao nosso Deus, entregar mais esse sacode ao pó, né, em nome de Jesus. Vamos lá, eu convido você a fechar os seus olhos e vamos entregar mais um sacode ao pó, em nome de Jesus. Pai, obrigado por esse momento, obrigado por estarmos aqui na sua presença, obrigado porque o Senhor tem nos transmitido, Pai, unção e bênção nas suas palavras. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem usado esse seu servo para que ele possa trazer paz e tranquilidade e verdade para o seu povo. Essa, Pai, é a minha oração em nome de Jesus. E que o Senhor venha abrir as nossas mentes, que as nossas mentes estejam abertas, que o nosso coração esteja receptivo para ouvir a sua palavra. Amém? Amém. Bom, irmãos, hoje, né, todo mundo deve ter estranhado aí a chegada, né, de vir com a máscara, não, né, com vedar, né, a vedação, não é máscara, é a vedação, é vedar. É porque, de uma certa forma, eles estão tentando silenciar o mundo, de várias formas, tá? Tanto cristão como no mundo humano, eles estão tentando calar. Então, todo mundo tem que andar com a mordaça na boca, porque você tem que medir as suas palavras, porque dependendo daquilo que você fala, você corre risco de ir ser preso e responder processo, mesmo que você esteja falando verdades, né? Mas é uma imposição que foi colocada ao ser humano, que muitas vezes você é obrigado a aceitar uma coisa para você não ser preso. Mas é um assunto polêmico, né? Então nós vamos trazer hoje o assunto do sacode ao pó hoje é se partícula apassivadora. Se partícula apassivadora. Então, antes da gente começar o estudo, eu queria pedir a você que desse um joinha lá no nosso canal, que você se inscrevesse para toda vez que a gente lançar um vídeo, você seja notificado, né? Que você faça um comentário lá, que nós estamos aqui, como eu sempre digo, irmão, aqui é palavra e servir a Deus. Nada aqui é para o meu crescimento, é para me engrandecer, não, é só para que o nome de Deus seja engrandecido e que a palavra de Deus seja engrandecida e seja levada até onde Deus quiser. Essa é a única função que a gente tem aqui, em nome de Jesus. Então, né, vamos lá, se partícula apassivadora. E eu queria convidar os irmãos a abrir comigo a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 4, verso 12, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então veja bem o que é essa coisa maravilhosa que é a palavra de Deus, né? É para discernir, para limpar, para você estar purificado de tudo aquilo que não presta e que não provém do nosso Deus. E para falar do si, né? O si, eu vou ter que falar um pouquinho da gramática portuguesa. Eu não vim aqui dar aula de português, mas vou ter que falar um pouquinho para que seja entendido aí o si, porque o si na gramática portuguesa ele tem várias funções, né? O se pode ser uma partícula passivadora, pode ser um objeto indireto, ele pode ser um adjunto adverbial de condição, ele pode ser uma preposição, ele pode ser um índice de determinação do sujeito, né? O se pode ser várias coisas dentro da gramática portuguesa.
Mas dentro disso aí, eu quero falar do se, partícula apaciguadora, e o se condicional. O que vem a ser isso? Bom, gente, hoje, no mundo que a gente vive hoje, na questão de medir as palavras, você não pode ter a sua opinião. Você não pode, por exemplo, eu não vou... Hoje o assunto será meio enigmático, porque a gente não pode, assim, expor tudo aquilo que eu gostaria de expor, assim, com clareza. Mas devido ao que foi dito, né, que a gente pode pagar, né, ser processado, ser preso, porque aquilo que você fala, então a gente tem que medir bem o que vai ser dito aqui. E hoje, né, o mundo hoje tem sido levado, nós temos sido colocados pela mídia, pela sociedade, pelos meios de comunicação de massa, eles vêm tentando empurrar para a gente que o anormal se tornou normal, né? E a gente tem que prestar muita atenção no sentido de que o que é o anormal? Tudo aquilo que é contra a palavra de Deus é anormal. Então, relações, se não for dentro no contexto bíblico, é uma relação anormal, né? Mas não queremos entrar muitos em detalhes, porque, como já foi dito, né? Então, o si, partícula apaciguadora, o que seria esse si, partícula apaciguadora? Bom, na verdade, o si, né, partícula apaciguadora, é o seguinte: quando você vamos falar uma frase aqui, por exemplo, a palavra de Deus está sendo pregada. Isso é ação, né? Nós pegamos a palavra e estamos pregando a palavra. A partícula apaciguadora pregam-se a palavra de Deus. Então, veja a diferença da colocação. A palavra de Deus está sendo pregada. E a outra, pregam-se a palavra de Deus. Quer dizer, pregam-se não é você, nem eu. É alguém que está fazendo isso. Mas que deveria ser o que eu tenho que fazer e o que você tem que fazer. Então, as pessoas estão correndo da responsabilidade de pregar a verdade. Por isso que a gente se torna escravo de mídia, a gente se torna escravo de meios de comunicação de massa, porque você foge daquilo que é a sua verdade. A gente, às vezes, tem que ser contra. E colocar a sua opinião, você não põe por quê? Porque você está colocando em risco, né? Talvez a sua vida, talvez o seu emprego, talvez alguma coisa, né? Então, por isso que tem a ação de pregar, né? A palavra de Deus está sendo pregada, é a ação, você está fazendo. Prega-se é alguém que estaria fazendo por você. Então, você deixa, quando fala prega-se a palavra de Deus, você deixa de ser ação sua e você passa a ser apenas um ouvinte. E a própria palavra de Deus fala isso, né? Não seja praticante da palavra e não ouvinte. Mas o que tem mais acontecido é que as pessoas estão ouvindo mais do que falando, né? Por isso, partícula apaciguadora. Porque a gente está passando aquilo que você teria que fazer para as outras pessoas. Você está deixando de ser ação para ser ouvinte. Amém? Então, eu gostaria que vocês abrissem comigo a palavra de Deus lá em Lucas 19:14, sobre essa partícula apaciguadora, o que a Bíblia fala sobre isso. Dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe entre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreenda os seus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: digo-vos que estes, se calarem, as próprias pedras clamarão. Então veja bem, os fariseus pediram a Jesus que mandasse para os discípulos, que eles estavam fazendo a ação de pregar, a ação de levar o evangelho. Então os fariseus falaram assim: fala com eles que calem-se. Aí Jesus disse para eles assim: se eles se calarem, até as pedras começarão a falar. E respondendo disse: digo-vos que se estes calarem, as próprias pedras clamarão. E quando chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Então Jesus, quando viu Jerusalém, né, quando ele viu tudo aquilo que ia acontecer, não só com o futuro, que ele já estava vendo lá na frente, estava olhando para o futuro,
né? Que ele já sabia tudo que ia acontecer hoje, porque ele é Deus. Então ele chorou, ele ficou triste, né? Talvez assim, uma coisa assim, meia, como eu disse, seria meia enigmática, hoje a pregação é meia apocalíptica, diríamos assim: se Jesus estivesse olhando lá de cima, hoje, olhando aqui para baixo, será que ele teria motivo para sorrir? Será? Bom, ele chorou sobre ela, dizendo: se tu conhecesses também aos meus, neste teu dia, que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e se litariam e estreitarão de todos os lados, e te derrubarão a ti e teus filhos de dentro de ti, estiverem, e não deixarão a ti pedra sobre pedra, pois quem não conheceste o tempo da tua visitação. Então, Jesus falando aqui, não restaria pedra sobre pedra, seria a destruição, que é o que a gente vive hoje. Nós estamos sendo destruídos pelos meios de comunicação de massa, pela imposição que está sendo colocada, por você ter que aceitar determinadas coisas que são fora de contexto bíblico, fora da realidade. Então isso é o que foi dito. O próprio crente, ele está deixando de fazer ação de pregar e deixando que os outros façam por eles. Estão se mantendo omisso à responsabilidade que foi nos dada. Então isso é ser uma partícula apassivadora. Que nós não sejamos isso, partícula apassivadora. E é como se diz, você recebe a ação e não pratica, né? Você deixa de fazer a ação e passa a não praticar. Você é conveniente com a imposição que é colocada para você. Você prefere omitir e manter em silêncio. Se você aceita tudo que a sociedade impõe para você, você caminha a passos largos para a perdição. Então, se nós continuarmos, né, com os olhos fechados para a realidade, né, irmão? É isso aqui, o que querem ser feito com todos nós é nos silenciar, nos calar. Mas eu queria dizer para você o seguinte: quando nós falamos que a palavra de Deus é mais cortante do que faca de dois gumes, né, penetra entre a alma e o espírito, o que a gente está querendo dizer com isso? Olha, isso aqui, que é a palavra de Deus, que é verdade, para chegar aqui, mas foram muitos e muitos homens que deram a vida por isso aqui. Eles morreram pela palavra de Deus. Morreram e morreriam se fosse preciso. Né? E hoje é exatamente isso. Eles não foram partículas apassivadoras. Eles foram o si condicional. E vamos ver o que a Bíblia fala sobre esse si condicional. Então vamos lá. Hebreus 11, de 35 a 40, diz assim a palavra de Deus: as mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escarnios e açoites até as cadeias e prisões. Foram predejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, promovendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, muita gente, muitos homens de Deus deram a vida, para que a palavra de Deus chegasse, para que o evangelho fosse pregado, para que Jesus, que o nome de Jesus fosse exaltado, fosse glorificado. E a gente, né, o homem criou asas e tem acreditado em tanta bobagem, né, e tem deixado de lado a verdade, essa verdade aí,
sabe? Às vezes as pessoas falam assim, isso foi escrito por homem, foi homem que escreveu isso. Irmão, se você duvida da Bíblia, se você estudar história, período romano, Idade Média, Grécia, tudo que você estudar ali, você vai ver exatamente o que está escrito na Bíblia. Os monumentos, as coisas estão tudo lá. Se você tiver a oportunidade de ir para Israel, para o Egito, vai lá, está tudo lá. Aliás, hoje, você nem precisa de ir, existe tantas, mas tantas reportagens, filmagens sobre isso. É só você pesquisar. Até hoje, o homem dá a vida por isso aqui. Tem aqueles que dão a vida pelo amor, e tem aqueles que dão a vida para querer provar que tudo que está escrito na verdade, na palavra de Deus, é mentira. Então, do mesmo jeito que tem aquele que ama e que faz por amor e que vai ali visitar esses lugares para trazer para você a verdade, isso foi feito aqui que aconteceu isso. Tem aqueles que vão lá para querer desmentir, para falar que aquilo ali não existiu. Certo? Eu já vi reportagens sobre o Mar Vermelho, que o Mar Vermelho não abre, porque tem uma certa época e tal. Eu vi isso em revista, tá? Que o Mar Vermelho, uma certa época, ele vem e abre as águas. Beleza! Se for um fenômeno da natureza, quem sou eu para discutir um fenômeno da natureza? Porque isso também é de Deus. Mas a diferença é que a Bíblia é muito clara. Deus abriu o Mar Vermelho e o povo passou a seco. A reportagem, o chão estava molhado. Eu reparei, eu fiz questão de olhar isso. O chão estava molhado. Mas o povo de Deus não, ele passou no seco. Não adianta as pessoas quererem, menosprezar Deus. Não adianta. Deus é Deus, Ele não vai mudar. Não adianta você querer trazer essas coisas, aquilo que tenta nos calar para você não falar a verdade, não adianta. Tá? Porque Deus é Deus. E Ele sempre fala. Eles tentaram calar os homens de Deus. Tentaram calar. Mas o que acontece? Ele morria um, vinha outro. Morria um, vinha outro. Morria um, vinha outro. E todo dia aparece, Deus chama alguém para continuar, dar sequência à verdade dele. Sempre vai ter alguém para falar a verdade para você. E muitas vezes as pessoas vão falar a verdade para você, você vai se magoar. Você vai ficar triste. Porque as pessoas magoam. Você falar a verdade da pessoa, a pessoa, em vez de receber aquilo ali e pensar, não, ela quer magoar, ela quer brigar com você, como se você estivesse ofendendo. Eu já vi pessoas falar assim, as pessoas me machucaram, as pessoas me humilharam, as pessoas falam assim, eu aguentei coisas calado. Aguentou o quê calado? Porque se você parar e olhar no espelho, daquilo que foi falado para você, onde está a sua culpa nisso? Eu sempre falo, Paulo deixou claro lá, examine o homem a si mesmo. Quando você estiver sendo acusado, irmão, nem toda crítica é para te destruir, nem toda crítica. Muitas vezes as pessoas nos criticam, e se você parar e pensar, você vê, eu que estou errado, o erro está em mim, o que a pessoa está falando, às vezes pode ter me machucado, pode ter me agredido, mas a pessoa falou a verdade, e você não pode fugir da verdade. Verdade é a palavra de Deus, principalmente se o que aquela pessoa falou para você tiver fundamento bíblico. Aí, meu irmão, aí você tem que pensar. Aí cabe a você dobrar seu joelho e orar e pedir perdão a Deus por aquilo ali. Então não fica achando que as pessoas vão falar as coisas pra gente, que elas estão querendo o mal de você, porque não é, sabe? Eu acho que hoje, no mundo de hoje, todo mundo está querendo isso aqui, E levando. Só que isso aqui é muito perigoso, certo? Porque a palavra de Deus, ela é tão maravilhosa que ela fala assim, se você não fizer, você vai pagar pelo sangue daquela pessoa. Então, se você deixar de falar a verdade para alguém, você vai pagar pelo sangue dela. Então não se omita a verdade. E às vezes a pessoa magoar com você, se você estiver com Deus, se você tivesse feito uma coisa que foi de Deus, não preocupe com isso. Tá? Deus é Deus. É tanto que ele fala assim, o mal por si só se destrói. Não preocupe.
Não preocupe. Agora vamos falar do se condição. O que seria o se condicional? Bom, no se condicional, a primeira coisa, a gente tem que agir com autoridade, né? Você tem que renunciar à impiedade. Nós temos que aguardarmos a glória do Senhor, que sejamos vasos de santificação, tá? A gente tem que trabalhar e firme em cima. Então, o que a Bíblia fala sobre isso aí? Vamos lá para 1 Tessalonicenses, capítulo 4, diz assim a palavra do Senhor. Tessalonicenses, a partir do verso 4, diz assim: porque a graça salvadora de Deus se há manifesta a todos os homens, ensinando que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria e justa e piamente, aguardando bem a bem-aventurança, a esperança e o aparecimento da glória do grande Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si o povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disso e exorta, repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. Que cada um de vós saiba possuir seu vaso em santificação e honra. Não há paixão da concupiscência como os gentios que não conhecem a Deus. Então, o que a gente quer dizer aqui? O que quer dizer com isso aqui? Né? Fala assim, nós temos que sair fora desses negócios aqui. Aquilo que eles querem nos calar, nós temos que falar e sair fora. Sabe? Porque senão você se torna conivente, você vai fazer as mesmas coisas que as pessoas fazem. Ação e domínio próprio para o nome de Deus. Deus seja honrado e glorificado. Então nós temos que agir para que o nome de Deus seja honrado e glorificado. E hoje, isso na Bíblia? Então abra comigo em Daniel, capítulo 7, verso 13 e 14, diz assim: eu estava olhando as minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e os fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio e honra ao reino, para que todos os povos, nações, línguas, servissem o seu domínio, e um domínio eterno, que não passará. O seu reino tal que não será destruído. Então, a gente está vendo aqui que o domínio próprio, né? Nós temos que ter o domínio próprio sobre tudo aquilo que a gente vai fazer e vai falar. Então, isso é um dom do Espírito Santo. Para que você tenha o domínio próprio, você tem que estar em comunhão com o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vem e fala para você. É ele que fala. A gente é apenas um instrumento dele. Então você não pode deixar, pelo menos nos Salmos 145, verso 13 diz assim: o teu reino é um reino eterno, e o teu domínio dura a todas as gerações. Então, isso vai de geração em geração. Isso não vai ser mudado. A gente tem que fazer a obra de Deus. Nós temos que fazer. Você tem que ser o si, mas o si condicional, não uma partícula observadora que foge da responsabilidade de pregar a palavra de Deus. Certo? Você tem que ser o si de ação e não o si de passar para os outros, de rolar a bola para os outros. Entendeu? Não é aquele negócio. Quando jogarem a bola para você, você tem que matar no peito, botar no chão e olhar. Para onde eu vou lançar? Para onde eu vou lançar? Nós temos que lançar a palavra de Deus. Nós temos que fazer. Isso é obrigação do cristão. Quer você queira ou não, é a sua obrigação de fazer, é minha obrigação de fazer. O terceiro ponto aqui do si condicional é que fujamos das obras da carne, porque o mal existe. Não subestime o mal. Então, o mal ele existe. Não subestime o mal, não subestime Satanás. Olha, não tem como precisar, né, quantos anjos existem no céu, né? E quando existia também. Mas eu vou chutar aqui. Vamos supor que tinha 400 bilhões
de anjos no céu. A Bíblia fala que 1/3 desses bilhões, né, foram com Satanás. 1/3 dele. Agora, calcule o que é 1/3 de 400 bilhões de anjos. 1/3 de 400 bilhões de anjos. 1/3. Certo? Se fosse 3 bilhões, seriam 1 bilhão de anjos, 1 bilhão de demônios que estão rodando por aí. Então nós temos 1 bilhão e 300, 1 bilhão e 400 de demônios em redor da Terra, porque o mundo jaz o maligno. Isso é claro, isso é bíblico. Você já conseguiu parar e você consegue imaginar o que é 1 bilhão e 400 milhões de anjos? Anjos não, né? De demônios aqui na Terra. Pode chamar anjos do mal. Já imaginou o que é isso? Pois é, isso é real. Isso é real. Não adianta a gente fingir, não, porque isso é real, isso realmente existe. 1/3 dos anjos desceram, seguiram Satanás. Isso é real, quer você queira ou não. Então cuidado com as coisas da terra. Cuidado quando a pessoa está querendo te silenciar. Muitas vezes é esses bilhões de anjos do mal que estão querendo calar a boca da gente. Mas o Evangelho, ele tem que ser pregado. Tá? Contra tudo e contra todos, mas nós temos que falar da palavra de Deus. Amém? Então abra comigo lá em Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 8, diz assim a palavra de Deus. Na multidão de palavras não falta pecado, mas os que modernam seus lábios é sábio. Prata escolhida é a língua do justo. O coração dos perversos é de nenhum valor. Os lábios dos justos apacentam a muitos, mas todos que morrem por falta de entendimento. Mas os tolos morrem por falta de entendimento. A bênção do Senhor é que enriquece e não faz consigo dores. Não traz consigo dores. Então vamos lá. Para escolhida é a língua do justo. Nós temos que pregar a palavra do Senhor. Nós temos que mostrar para esse mundo que as coisas são diferentes. Nós temos que fazer a diferença. Certo? Se a gente veio nesse mundo para fazer as mesmas coisas que todo mundo faz, então, irmão, você é simplesmente mais um. Simplesmente mais um. E nós estamos aqui para fazer a diferença. Você veio aqui para ser um si condicional. Agora, se você quiser ser uma partícula passivadora, se você quer passar a sua obrigação para os outros, lembre-se que você pagará por isso. É dever do homem praticar. Isso é bíblico, é bíblico. Então, não seja omisso àquele que Deus preparou para você. E outra, a você que não fala, mas o que escuta, mas que escute e alimente da verdade. Não entra no ouvido e sai no outro, não. Sabe? Entra, a palavra entrou no seu ouvido, mas você alimente, que você se alimente dela. Sabe? Que ela faça uma revolução dentro de você, dentro da sua cabeça, e dali você saia para praticar o bem. Estamos aqui para fazer as práticas do bem. É esse o dever do cristão. E hoje está tão difícil, mas tão difícil isso, que às vezes eu fico assim, abismado. Então, muitas vezes, eu já vi pessoas falarem para mim, você é santo, mas as pessoas às vezes nem sabem qual o conceito de santidade, né? Que santidade é aquele que pratica as palavras do Senhor e tem Jesus como testemunho. Isso é que é ser santo. Então eu sou santo. Sou santo por isso. Não esse santo que as pessoas colocam dentro de um oratório bonitinho, que todo mundo fica ali endeusando, adorando. Não. Esse tipo de santo eu não sou e nem quero ser. Mas esse santo que a Bíblia fala, que pratica a palavra de Deus e tem Jesus Cristo como testemunha, esse aí eu quero morrer em santidade em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E o quarto tópico do si condicional é
que a nossa palavra seja temperada para responder como convém. Muitas pessoas vão falar que você machucou, que você foi grosseiro, mas quando se diz a verdade, Deus no tempo oportuno mostrará na verdade o que é que machuca. É você estar fugindo da verdade. Então, quando a pessoa foge da verdade, né? Vou dar um exemplo bobo, tá? Se você tem um filho que está andando por caminhos errados, e se você tem uma filha que está andando por caminho errado, se você vai lá e fala, ó, seu filho está indo por aqui, está em direção contrária, aí o pai quer brigar. Olha, isso é verídico, tá? Verídico. A gente estava aqui, mesmo com construção civil, e a gente estava na obra, então tinha um pai, o pai e o filho trabalhavam comigo, e a gente estando ali, eu estava na obra ali, passando as orientações para eles ali e tal, e o mestre de obra, nosso mestre de obra, ele era vizinho desse pessoal. Aí ele virou para ele assim, falou assim, olha, seu filho está fazendo isso, perto dele, o filho estava lá, seu filho está fazendo isso, está fazendo aquilo, e ele está jurado lá. Nossa, deu uma confusão na obra, uma brigaiada, uma discussão total. 2 meses depois, esse menino que queria brigar, queria bater, foi assassinado. Agora, esse mestre de obra avisou para o pai dele, olha, o seu filho está andando em caminhos erros, está errado, está fazendo isso, se tenta salvar o seu filho. O que o pai fez? O pai foi conivente com o erro do filho dele, ele foi conivente, não, ele queria brigar, ele queria bater no mestre de obra. Você não vai falar do meu filho? Que 2 meses ele foi assassinado. Aí eu pergunto pra você, quem estava certo? Então, esse negócio de defender filho, você tem que saber onde seu filho está andando. É por isso que lá atrás nós falamos, ensina a criança o caminho que deve andar e quando ela crescer não desviará dele. Cuidado, irmão, cuidado. Às vezes as pessoas estão falando uma coisa pro seu bem e você está querendo xingar, bater nas pessoas, porque a gente quer defender aquelas coisas erradas. Muito cuidado. O se condicional é isso. Escuta, lembra da pratinha que foi alçada, cara e coroa, tudo a gente tem que peneirar. Tá? Um dia, em breve, nós faremos estudos sobre a peneira, então não vou falar não, mas você tem que peneirar. Tá? Tem que peneirar. Amém? Então, vamos lá. Então em Provérbios 10, 19 a 22 fala assim, na multidão das palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Prata escolhida é a língua do justo. O coração dos perversos não tem nenhum valor. Os lábios dos justos apacentam a muitos, mas os lábios morrem por falta de entendimento. A bênção do Senhor que se enriquece e não traz consigo as dores. Vamos ler aqui Romanos 8, 10. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é o que o Espírito de Deus que habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em nós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Que palavra maravilhosa! Que bênção! Que glória que é isso! Então, querem nos calar de alguma forma, tanto a mídia como a sociedade, tá? Vou dar um exemplo aqui, típico, que aconteceu poucos dias atrás, pouco tempo atrás aí, de um atleta que falou determinadas coisas, né? Perdeu o emprego, está sendo julgado aí por todo mundo, sendo metralhado por muita gente, porque ele quis mostrar, não é a opinião dele não, porque todo mundo tem que assim, é a opinião dele, não, ele quis mostrar uma verdade, mas não vamos entrar em detalhes, porque isso aqui são coisas judiciais e
aqui não é programa de advocacia, né? Nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus. Eu só quero dizer que eu quero falar da verdade, da condição. Nós não podemos manter omisso as coisas do mundo, certo? A gente vive nesse mundo, mas você não tem que ser conivente com ele, certo? Não tem. Você é se você quiser. Se a partir do momento que você deixa de ser um si condicional e quer ser uma partícula apassivadora, aí sim, aí você deixa de ter ação, certo? E passa a ser ouvinte, né? A ação é de fazer, né? Você vê aqui, ó, fazer o quê? O objeto direto ali, você tem que fazer. O que é objeto direto? É você. É você. Então você faz. É o nosso dever, é a nossa obrigação. Não podemos manter em silêncio. Não é Covid. Isso aqui não é Covid. É simplesmente o que as pessoas estão fazendo com a realidade, tá? E olha que tá pior, que além de silenciar, estão fingindo que não estão vendo nada. Fecham os olhos, ó, vendam os olhos para que fingir que não está vendo nada, que não está acontecendo nada. Aí fica dentro da normalidade, não, tá tudo normal, é isso aí mesmo, a vida é isso aí, beleza, e segue o jogo, mas não é isso não. Não é isso não, porque exige consequências, irmão. Exigem consequências. Já foi dito, o mundo, ele não é só aqui. Não é só aqui não. Vai vir, nós veremos agora, bem próximo, com um novo estudo aí sobre uma visão apocalíptica, e a gente vai estar falando disso aqui, desse negócio de você querer tampar a visão. Mas vamos deixar para o próximo estudo. Agora, nós terminamos aqui mais um Sacode o Pó, para a glória de Deus, né? Para que o seu nome seja engrandecido, e que você lembre, seja um si condicional, certo? Aquele que tem a condição, né? Eu tinha lá, eu lembro quando eu estava ali no jardim de infância, né? Lembro disso, que a gente cantava, né? Se indica condição, né? Depois disso vem o dó da oscilação para me redar, uma musiquinha aí que muita gente deve conhecer aí, outros não, mas a gente cantava isso no jardim, eu lembro disso até hoje. Mas se indica condição. Condição é fazer, tá? Fazer. Mas o si também pode ser uma partícula apassivadora, que é não fazer. E sempre vem nas nossas pregações, sempre. Não estava pensando nisso, mas veio. Deus é Deus e Ele faz as coisas do jeito que Ele quer. Mostrando, né? O si condicional, o amor. O si, partícula apassivadora, justiça. Então, você tem que saber qual si você vai ser, porque você vai ser amor ou vai estar debaixo da justiça? Vai ser amor ou vai estar debaixo da justiça? Tá vendo como a palavra de Deus é maravilhosa? É com prazer imenso que eu faço isso, sabe? Porque Deus tem mostrado, tem me honrado, tem mostrado para mim, certo? O quanto Ele é fiel. E por várias tribulações que eu passo, porque você não acha que eu não passo tribulação, não, que eu passo por muitas, tenho passado por muitas. Mas, independente daquilo que eu passe, Deus está sempre comigo e Ele sempre mostra que Ele é fiel. Muitas vezes na minha angústia, sabe? Às vezes sofrendo. Às vezes a gente se fala assim, nossa, cadê meu Deus? Aí Ele vem, te dá uma palavra, te dá um louvor, alguma coisa que mostre para você que Ele é Deus. Então, não preocupe com o que as pessoas tentam falar de você. Não preocupe da maneira que as pessoas vejam você. Você tem que preocupar com o seu caráter, que é aquilo que Deus pensa de você. Eu preocupo com aquilo que Deus pensa de mim. Não o que os homens pensam, porque os homens verem com os olhos humanos. Deus não. Deus olha é aqui, ó, seu coração. Esse é o Deus no qual eu
quero seguir, no qual nós devemos seguir, no qual você deve seguir. Então vamos orar, entregar mais um sacode de pó ao nosso Deus aqui. Pai Santo, Pai amado, nós te agradecemos pelo privilégio de mais uma vez estar na sua presença. Nós agradecemos, Senhor, por essa palavra maravilhosa que o Senhor trouxe, que nós seremos o seu instrumento de condição, Pai, de chegar e fazer. Nós não queremos nos manter omissos, de ser uma partícula, Pai, que simplesmente vai empurrar para as pessoas aquilo que é a obrigação que nós temos que fazer, que é o ID do Senhor. Obrigado, Pai, por mais esse estudo e obrigado que o Senhor sempre prova que o Senhor é fiel e que o Senhor é Deus. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Até o próximo Sacode o Pó. E lembre, a escolha é sua.